Menos de um mês para as provas do Enem e tem muito estudante que tenta adivinhar qual será o tema da redação deste ano. Simon Cavalcante está numa escola, vai nos trazer algumas dicas para a gente ao vivo. Não é isso, Simon? Cadê você? Boa noite. Olá, linda. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha só, tem um pouquinho de tempo, mas eu lembro bem dessa angústia que os estudantes passam tentando adivinhar o tema da redação, né? A gente fica aí com medo de pegar um tema difícil, que não saiba desenvolver e sai escrevendo sobre tudo. E tem que ser assim mesmo, viu? Bom, mas para dar essa força a esses estudantes que vão fazer o Enem no próximo mês, a gente convidou, olha só, não só um, mas 2 professores que vão dar algumas dicas. Eu vou ser um pouquinho mais educado com a professora, vou começar aqui primeiro com o professor Misael, só por causa de uma dinâmica que a gente criou aqui, que vocês vão perceber já já. Professor Misael Batista, os 2 são professores de redação, mas começando com o senhor, quais são as apostas para a redação desse ano de tema aí? Boa noite. Boa noite a todos os espectadores da TV Correio. Os temas mais propensos estão voltados para as questões sociais, como sempre, né? Predominantemente como a questão da acessibilidade, questão dos idosos, dos indígenas, passando também pela problemática dos jovens. Aí nós temos o problema do bullying, a depressão, o suicídio que vem em alta, além dos problemas ambientais, como muito esperado a questão hídrica no Brasil, a questão das tragédias propensas ao descaso, sustentabilidade e a problemática dos lixões no Brasil também. Ok, professor. Bom, agora eu vou fazer a mesma pergunta à professora Daniele Grise. Professora, e aí, para a senhora, quais são as apostas? A senhora está apostando em quais temas para esse ano que podem cair? Boa noite, gente. Olha, eu aposto muito num tema polêmico, não é? Que é a ideologia de gênero, certo? E um tema atual, porque o Enem geralmente coloca algo que ocorreu durante o ano. Então, assim, fake news é uma coisa que... estamos nesse processo eleitoral e o que mais aparece são fake news. Então, nós estamos sem acreditar nas notícias, inclusive isso é péssimo. Você não pode mais acreditar nas notícias e isso traz subsídio também, fácil subsídio para que os meninos façam uma boa prova. É uma coisa bem deles, eles sabem esse assunto. Seria tão bom cair isso. É verdade, está bem alta mesmo esse assunto. Bom, agora eu vou voltar com o professor Misael aqui, que ele preparou aqui no quadro um esquema para explicar a estrutura da redação. Vamos dar uma resumida aí? Exatamente. Então, você que estudou o ano inteiro pode estar focado no seu texto dissertativo argumentativo, percebendo 30 linhas com 5 ou 4 parágrafos aí, o que é recomendável. Passear pela introdução aí, vendo o seu início, que é muito importante, começando pela terceira pessoa para dar essa formalidade, como as expressões de importância unívoca, que é uma oração subordinada a substantivo, né, porque dá essa formalidade de terceira pessoa. Alguns já escolhem uma maneira como em pleno século XXI, e aí você foca na problemática, contextualizando isso no Brasil, e se posiciona em relação ao tema e trabalha com os argumentos. Aí você vai desenvolvê-los aqui, trabalhando com as várias áreas de conhecimento aqui. E os tipos de argumentos, como citação, que é um argumento de autoridade, exemplificação, estatística como prova concreta, alusão histórica, por aí. Até chegar à conclusão que é a intervenção, que esse tem sido o grande problema. Apenas 53 alunos conseguiram fechar. E a intervenção foi a responsável, né? Então, a começar por uma proposta, as suas propostas, que pode ser uma proposta com os agentes, quem faz, né? E aí como a família, a mídia e suas parcerias, sempre tem as parcerias. Se preocupar aí com como fazer isso. O detalhamento é muito importante para que o aluno trabalhe explicando de forma específica, se citar uma lei, que lei é essa, para mostrar que não se pode criar leis. E aí tem o efeito, para que isso, a finalidade, né? E fechar, né? Exatamente. Fechar essa ideia e correr para o abraço, para a nota 1000. Ok, professor. Bom, vou agradecer aqui a presença do professor Misael, da professora também Daniele. E olha só, já que a gente está falando de redação, o Jornal Correio da Paraíba, em comemoração aos 65 anos, promoveu um concurso e cujos premiados, os melhores foram premiados hoje. A gente estava lá e a gente confere agora na reportagem. Pequenos, modernos e que nos conecta ao mundo. É tanta coisa que dá para se fazer no celular.
que o difícil é se imaginar sem ele. Eu costumo realmente ficar nas redes sociais como Amino, gosto também de editar, fazer edições, Photoshop e também desenhar algumas vezes em edição digital. A sedução desses aparelhos é tão grande que tem gente que até se esquece do mundo real. Eu passo bastante tempo no celular, mas graças a Deus minha mãe ela me bota no limite. Mas o que essa geração mais conectada acha das relações entre as pessoas hoje em dia, em meio às transformações digitais? Refletir sobre esse assunto foi o desafio lançado pelo jornal Correio da Paraíba num concurso de redação que celebrou os 65 anos de fundação. Mais de 470 alunos do 6º ao 9º ano aceitaram a proposta e os melhores foram premiados. O objetivo foi celebrar os 65 anos do Jornal Correio, certo? E além disso, também promover uma reflexão sobre o tema, né? Sobre esse meio digital, sobre a interferência entre as relações entre as pessoas e fazer com que esses jovens, eles refletissem e viessem com suas conclusões em relação a toda essa mudança que o mundo está vivendo e que tem uma influência tão direta na vida deles e das famílias. O Correio, quando fez isso, certo? Fez isso no sentido de orientá-las, certo? Na forma como deverão se conduzir doravante, tendo em vista que não vai ser nada brincadeira o que elas vão enfrentar daqui para frente. E eles, os inscritos, se empolgaram com o assunto. Nós estamos todo dia em contato com a tecnologia e dá para perceber que isso faz parte da nossa vida hoje em dia. Então tem muita coisa para falar, tem como você fala bem, tem como falar mal, tem como falar bem e mal ao mesmo tempo, no caso do meu caso que eu falei. E é um assunto muito importante para nós, adolescentes, principalmente. Foi com essa reflexão que a redação de Fernanda foi eleita a segunda melhor. Já Felipe Freitas ficou em terceiro lugar. E Sofia Lopes, apesar de muito tímida com as palavras, foi a melhor na escrita. As conversas são muito importantes para a vida das pessoas e eu acho que as pessoas estão ficando muito fascinadas com as novidades da internet e acabam se esquecendo do mundo real. Eu tirei a conclusão de que o meio digital interfere muito no meio real e de vez em quando as pessoas esquecem que existe um mundo em volta delas e se foca mais nos aparelhos que elas adquirem. Os 3 primeiros colocados foram premiados com um notebook. Além deles, outros 65 estudantes que também mandaram bem tiveram a redação publicada nesse livro. O Instituto Alpargatas foi o responsável pela banca avaliadora. O nível ele foi observado de acordo com o nível de escolaridade que era apresentado no contexto da redação. Então houve uma contextualização esperada e acima do esperado, né, na parte de construção de texto literário. Eu acho que o resultado foi muito bom, inclusive porque remete a um tema que é totalmente explorado, é um tema que é moderno, atual e vai ser o futuro, né, que é trazer a questão da tecnologia. Foi uma ideia muito feliz do Departamento Comercial do Jornal Correio, que teve a ideia de fazer esse concurso de redação e de registrar essas 65 redações, que são 65 anos do jornal, em um livro. É um trabalho conjunto e que dá um resultado muito especial e de futuro e de incentivo para as crianças, tanto para a leitura quanto para o desenvolvimento da escrita.